Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje para a meditação o Senhor me conduziu ao livro do profeta Jeremias, capítulo 39, versículos 2 e 3. No 11º ano de Sedecias, no 4º mês, no 9º dia, foi aberta uma brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se estabeleceram na porta do meio. Neugal-Sarecer, Sangar-Nabu, Sarsaquim, alto dignatário, Neugar-Sarecer, grande mago e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Podemos ver aqui, né, que teve uma invasão a partir de quê? A partir dessa brecha que foi aberta. Para entendermos certinho aqui o contexto, precisamos voltar um pouquinho lá no livro de 2 Reis, capítulo 25, aí entendemos o que aconteceu. A cidade ela foi toda sitiada, ou seja, ela foi toda cercada, ao ponto de quem está dentro da cidade chegar o momento de ficarem todos sem o que comer. Aí foi quando abriram essa brecha para tentar escapar. Foram capturados, foram mortos e houve todo esse contexto que podemos ver aqui na continuidade da palavra, né? Mas o que o Senhor traz muito forte ao meu coração neste dia, meu irmão e minha irmã, é sobre o peso dessa palavra brecha aqui. Quando entramos para o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos traz lá no livro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Entrou para o caminho do Senhor, prepara a tua alma para prova. É uma batalha que estamos nela todos os dias, quer você queira ou não. E é uma batalha espiritual. E ela se dá onde? Aqui, na nossa mentalidade. Se dermos brecha, estamos dando brecha propriamente a quem? Ao inimigo. Porque a palavra nos traz, o inimigo é como um leão que ruge, que está ao redor, procurando a quem devorar. Ou seja, ele está ao redor procurando o quê? Uma brecha. Por isso nos traz a palavra. O inimigo, vendo a casa limpa, ele volta para ela e não volta sozinho, volta com mais 7. Então, não precisamos só deixar a casa limpa, mas cuidar dela, zelar dela. E de qual casa estamos falando? Propriamente de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como é que cuidamos? Nosso Senhor nos traz, orai e vigiai. Por quê? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é nessa fraqueza da carne que damos brecha ao inimigo. Podemos ver aqui que teve uma invasão. E é propriamente isso que o inimigo faz. Quando ele acha uma brecha, ele quer invadir. Ele quer fazer uma total bagunça. E depois que ele faz aquela bagunça, aquela desordem, ele vai embora e deixa as consequências. E as consequências muitas vezes são destrutivas. Então é por isso, meu irmão e minha irmã, que temos que estar em constante vigilância. E começou a ficar pesado o fardo, o Senhor nos traz. Vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Temos aonde recorrer, mas o que não podemos é dar brecha. E em hipótese alguma. Essa luta é constante e ela se dará até o último dia de nossa vida. Por isso o livro lá de Efésios, capítulo 6, nos traz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos que estão pelo ar para perder as almas. O Senhor nos traz, resiste ao inimigo e ele fugirá de vós. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Ou seja, precisamos estar em ordem de batalha todos os dias. E como é que fazemos isso? Oração constante, oração mental e principalmente clamar e pedir a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Não podemos nos esquecer que é ela que pisa na cabeça da serpente. Então, para que nós não demos brecha, precisamos clamar a vossa intercessão
de mãe, pedir a vossa proteção, pedir para que nos acolha em teu manto sagrado e pise na cabeça da serpente, afugentando de perto de nós o inimigo e toda a sua legião de demônios. A batalha espiritual, meu irmão e minha irmã, ela é real. Ela é real. Quer você queira acreditar ou não, você está nela todos os dias. E quando você faz alguma coisa, comete algum pecado grave, pode ter certeza, você deu brecha. E é o inimigo que sapateia quando nós damos brecha. Então, para que o inimigo não adentre, não faça bagunça, não faça desordem, primeiramente, oração e vigilância. Constante. Constante. Jejum. Qual é o dia que o Senhor nos pede, né? Que é aqui pela igreja, que a igreja pede também, que façamos jejum e penitência. Toda sexta-feira. Por quê? É o dia que nos recordamos da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Nos recordar que nós temos uma mãe. Que propriamente nosso Senhor no alto da cruz falou: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Somos nós. Então temos a quem recorrer. Sabemos o que temos que fazer. Resistir, meu irmão e minha irmã. Você pode ver que as coisas acontecem em nossa vida quando damos brecha. Quando aceitamos um convite que não era para ser aceito. Quando vamos pela cabeça das pessoas que não seguem o mesmo caminho que nós. O nosso caminho é o quê? Seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí escutamos pessoas que não estão seguindo o caminho do nosso Senhor e vêm aqui minando, né? Falando, não, é só essa vez, não tem problema. Vai estar só pessoas ali do bem e quando chegamos lá não é nada daquilo. Tem uma bagunça, tem uma desordem, só tem coisas prostituídas e aí a gente pergunta, o que a gente está fazendo aqui? Por quê? Porque deu brecha. Quando nos colocamos a seguir ao Senhor, já sabemos da condição que nos é pedida. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. É uma batalha contra nós. Toma a tua cruz e siga-me. Então é todo dia renunciar a nós, seguir Jesus. Mas saber que iremos enfrentar as batalhas. E para vencermos, é colocar o Senhor à frente. É colocar a Virgem Santíssima à frente de nós, pedindo a vossa intercessão. Porque ela pisa na cabeça de Satanás. Não podemos vacilar, meus irmãos e minhas irmãs. A batalha espiritual existe, ela é real e está presente em nossas vidas todos os dias. Mas você precisa entrar nela sabendo as armas corretas para você usar. Por isso que nos traz o livro de Efésios, né? Toma as armas aí, né? Capacete da salvação, a espada do Espírito, ou seja, a palavra. É ter muito cuidado com o que se vê nas redes sociais. É ter muito cuidado com aquilo que sai postando. O inimigo, ele não sabe o que se passa na nossa mentalidade. Ele não sabe do futuro. Por quê? Ele é um derrotado. Mas ele vai nos minando com o nosso passado. Ele sabe, muitas vezes, o que nós fizemos. Pois é do passado que ele vive. Então temos que ter muito cuidado para que o passado não volte à tona. É corrigir, é fechar as brechas. E como é que eu fecho uma brecha? Muitas vezes, se eu tenho alguma coisa mal resolvida, é pedir perdão, é pedir desculpa, é liberar o perdão, é dar o perdão, meu irmão e minha irmã. Independentemente do que aconteceu, para que possamos seguir em frente todos os dias, com a certeza de que o Senhor está conosco. Ele está olhando por cada um de nós, mas é preciso que nós façamos a nossa parte também. A vigilância, oração, jejum, penitência, Santa Missa, leitura das Sagradas Escrituras. A Bíblia não pode estar aí na sua casa como enfeite, meu irmão e minha irmã. Se confessar, rezar o Santo Terço. E eu volto a dizer, pedir a intercessão poderosa da sempre bem-aventurada Virgem Maria sem medo.
temos uma mãe, sabemos a quem recorrer. Então que a gente não dê brecha ao inimigo. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Você pode constatar que você já ouviu dizer algum dia que aconteceu alguma coisa com alguém e ela falou, foi porque eu dei brecha. Então, que a gente não dê brecha. Viu que está pesado alguma coisa? Corra ao Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei os vossos fardos. Para quê? Para que não haja brecha. Reflitamos nesse dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.